Louvado seja Deus, os vencedores e o reino milenar, a salvação da alma. A alma também deve ser salva. A salvação da alma se relaciona com a santificação. Devemos ocupar-nos da salvação de nossa alma, de nosso eu, com temor e tremor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Assim diz em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Está em Hebreus capítulo 2, versículo 3. A salvação eterna, a do Espírito, é um presente não merecido, por graça, aplicando uma fé que também nos dá Deus, para a qual não é necessário que intervenha nossa conduta e nossas obras. Mas a salvação da alma tem a ver com as obras. Devemos ocupar-nos na salvação de nossa alma, porque a alma é a que peca. A alma que peca, essa morrerá. Diz Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Quando fala da salvação do Espírito, a palavra do Senhor fala no passado. Mas quando se trata da salvação da alma, usa o verbo no presente. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Se tivermos em conta que a salvação do Espírito não é por obras, note o que diz a seguinte citação relacionada com crentes, que está em Tiago, capítulo 5, versículo 19 a 20. A palavra de Deus fala assim: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Aqui se trata de crentes extraviados, salvos no espírito, mas não na alma. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, a palavra do Senhor nos diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. A Escritura diz que um crente consta de um homem exterior e um homem interior. Podemos explicá-lo superficialmente assim. Assim como uma pessoa normal está composta de um corpo, que é seu órgão, que é a parte física, e de uma alma, que é a parte espiritual, como sua vida e pessoa. Por explicá-lo assim, de maneira similar, o homem exterior do crente está composto de corpo como seu órgão físico e de alma como sua vida e pessoa. E o homem interior está formado pelo espírito humano regenerado e habitado por Deus, como sua vida e pessoa. E de alma renovada, como seu órgão. O apóstolo Paulo ora ao Pai a fim de que esse homem interior dos Efésios, onde já mora Deus por seu Espírito, seja fortalecido com poder,
para que habite Cristo pela fé em vossos corações. Nisto vemos que primeiro recebemos a salvação em nosso espírito e que logo Deus começa a trabalhar conosco na salvação da nossa alma, que se relaciona com o nosso coração. A conotação bíblica de coração é a nossa alma humana, mas a consciência de nosso espírito. Quando a salvação começa a fluir do espírito à alma, pela ação subjetiva do Espírito Santo em nós, começa a experimentar um processo de mudança de carnais a espirituais. E o Senhor Jesus vem habitar em nossos corações, a sentir-se realmente em sua casa. O Senhor se aposta de nosso ser com toda a confiança. A partir desse momento, e com todos os irmãos unidos corporativamente, começamos a compreender todas as dimensões do Senhor, a conhecer melhor ao Senhor, a entender qual é seu propósito, coisas que nossa carnalidade não nos permitia compreender. Na medida em que o Senhor Jesus habita confiadamente em nosso coração, melhor poderemos conhecer o coração dele. Portanto, é necessário que nosso homem interior, já salvo, seja fortalecido com o poder do Espírito Santo, para que, em consciência, habite Cristo pela fé em nossos corações, que é outra forma bíblica de chamar a alma junto com a consciência, como está em Efésios capítulo 3, versículo 16 e 17. E chegue a ser Ele vivendo em nós e não nós mesmos vivendo nele, como diz Gálatas capítulo 2, versículo 20. Que nós venhamos a viver em espírito. Se nós estamos em espírito, andemos também em espírito. Quando isto ocorrer, temos sido aperfeiçoados pelo Senhor, temos salvado nossa alma. O espiritual depende de Deus, o anímico é independentista, é do homem, e portanto deve ser trabalhado pelo Espírito Santo com a colaboração do homem, porque a queda é fruto de uma rebelião em busca de independência. Para salvar o espírito, só temos que crer, e mesmo esta fé nos é dada por Deus, mas para salvar a alma, há de se cumprir certos requisitos. Qual requisito? Por exemplo, negar-se a si mesmo, obedecer ao Pai, tomar a cruz a cada dia e seguir ao Senhor Jesus. No capítulo 16 de Mateus, vemos que o apóstolo Pedro já era salvo, já havia recebido a revelação do Pai, de que o Senhor Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivente, já era uma pedra viva para a edificação da igreja, e entretanto, tinha que trabalhar na salvação de sua alma. Pedro tinha muito amor próprio, muita confiança em suas próprias forças e capacidades. Não estava disposto a passar por nenhum sofrimento. Não podia compreender a obra de Deus em Cristo. Para Pedro, a obra da cruz era uma loucura. E até mesmo Satanás fala por sua boca para dizer ao Senhor: louvado seja Deus. Como está em Mateus capítulo 16, versos 22 a 26. E Pedro, chamando-o à parte: isso de modo algum te acontecerá, Senhor. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto,
quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? A salvação eterna depende da vontade de Deus, mas para seguir ao Senhor e andar com Ele, devemos preencher certos requisitos para negarmos a nós mesmos. Louvado seja Deus! Não centrarmos em nós mesmos, nem em nossa própria forma de pensar, senão buscando estar de acordo com a mentalidade de Deus. O que nós somos está em nossa alma, de maneira que devemos ocupar-nos na salvação da nossa alma. Lucas diz em 21:19: com vossa paciência ganhareis vossas almas. Como veremos depois, a salvação do Espírito é eterna, tem a ver com um novo céu e a nova terra. Mas a salvação da alma se relaciona com nossa atual conduta, com nossas obras, e tem a ver com o reino dos céus no milênio. Nossos atos hoje e nosso grau de sofrimento e adversidade decidem nossa participação no reino. E daí, e depois de falar do juízo da igreja, Pedro diz no verso 18: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. 1 Pedro capítulo 4, versículo 18 a 19. Diz nosso irmão Watchman Nee: a salvação do Espírito é ter vida eterna, enquanto que a salvação da alma é possuir o reino. Louvado seja Deus! O Espírito é salvo mediante o fato que Cristo levou a cruz por mim. A alma é salva pelo fato que eu leve a cruz. O Espírito é salvo pelo fato que Cristo dá sua vida por mim. A alma é salva porque eu nego a mim mesmo e sigo ao Senhor. Então, queridos, vamos fazer esta oração. Poderoso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, papai, pelo teu Filho amado enviar o teu Espírito dentro de nós, porque nós sabemos, Deus maravilhoso, que o nosso Espírito está sentado à sua direita com Ele, com nosso Senhor Jesus Cristo, como diz a tua palavra em Efésios capítulo 2, versículo 6. Mas aqui, papai, está as funções do meu Espírito, está a consciência, Pai, está a comunhão, está a intuição, que o teu Espírito, Pai, se encarregue de agir, Deus maravilhoso, como as funções do meu Espírito, para que eu não me perca de novo, papai. Aqui, Deus maravilhoso, eu entrego a minha alma, Pai, para que teu Espírito movimente-se e haja, Deus maravilhoso, nas funções de minha alma, que são, Senhor, mente, onde eu recebo, Pai amado, eu recebo as imagens, Pai, onde eu recebo os pensamentos, Pai, que sejam dirigidas pelo teu Espírito, Senhor, porque se for dirigido por mim, papai, falharei, Pai querido. A função da minha alma, Pai, a vontade, Deus querido, não me deixe decidir nada, Pai, porque a vontade decide querer ou não, sair ou ficar, mas eu quero, Deus maravilhoso, que o teu Espírito decida estas coisas, para que eu não venha me perder, papai.
Oh Deus querido, a terceira função, Pai amado, da minha alma, que é a emoção, Senhor. Eu sei, Deus querido, se eu for, glorioso Pai, usar esta função, Deus querido, o diabo implantará na minha vida, Deus maravilhoso, uma depressão. Mas se seu Espírito, Pai amado, direcionar esta função da minha alma, Pai, a emoção, eu vou ter paz, eu vou ter amor, eu vou ter alegria, em nome de Jesus, Pai. Então, Deus querido, que o teu Espírito dirija, Pai, a minha vida, em nome de Jesus. Amém.